Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele e hoje a gente tem que ficar muito feliz porque hoje a gente termina o livro de 2 Coríntios e é uma alegria muito grande, né? Quando a gente chega ao final de uma missão, a missão foi cumprida. Vamos lá, vamos começar? 2 Coríntios 13, advertências finais. Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escreva aos que pertencem, aos que antes pecam e aos que demais querem voltar, quando voltar. Não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco para tratar com vocês, mas poderoso entre vocês, pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus vivemos para com ele, para servir vocês. Examina-se para ver se vocês não estão na fé e provem a si mesmo. Não percebam que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saiba que não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora permaneçam e pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somos em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. A nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escreva estas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-lo. Saudações finais. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus do amor da paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos lhe enviem saudações. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam todos com vocês. Amém. Eu acho lindo que sempre que Paulo termina um texto, sempre que Paulo termina a carta, ele fala: saúdam vocês uns aos outros com um beijo santo. Ele deixa claro, porque a gente está tão acostumado, né, a nos prostituir em tantas circunstâncias, e ele sabia disso. Ele sabia que o povo queria se prostituir. Isso já vem, ó. E ele falava: observem como é um beijo santo. Se hoje eu perguntar para você como é um beijo santo, você sabe me dizer? Nossa mente, ela tá tão cauterizada pelo pecado. A nossa mente, ela tá tão vocacionada que a gente sempre acha que qualquer toque é um toque nefasto. É um toque que vai introduzir, né, a uma relação conjugal ali. Então a gente precisa de voltar a nossa mente para entender como funciona. Como funcionam essas circunstâncias? Como é um beijo santo? Como seria um beijo santo? Me explique. Não tem como. Quer dizer, tem. Sabe? A gente precisa entender onde Deus quer chegar com isso. Às vezes as mulheres me perguntam assim: Poliana, o que você acha de fantasia? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Meu Deus do céu. Quem é o condutor da tua vida conjugal? É o Espírito de Deus? Ou é a moça do filme que vai se matar em breve? Porque 80% daquelas moças se matam. A gente precisa
se observar. Trazer o nosso pensamento para as coisas do Senhor. Engraçado que, às vezes, as mulheres de Deus mesmo, da igreja, falam para mim assim, dizem que não pode, não pode, não pode. Aí casa, quer poder tudo, quer ir tudo, tem que virar a chave. Não tem que virar a chave. Tem que entender qual é o tempo e qual é a fase que você vive. Sabe qual é o nosso maior problema? É eu querer viver uma fase que não é minha agora. Quando você não quer viver uma fase que não é a sua agora, é sério, não vai dar certo. Agora é tempo de aquietar, eu vou brigar. Agora é tempo de debater, eu vou me aquietar. Agora é tempo de conquistar, eu vou dormir. Agora é tempo de dormir, eu quero conquistar. Você sabe qual foi o maior problema de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Jesus, o próprio Cristo, veio da raiz de Davi. O Senhor amava Davi, o Senhor conquistava junto com Davi. Davi era o menino dos olhos de Deus. Nossa, Deus, ele tinha um amor um amor muito grande por Davi. E por que aconteceram tantas coisas ruins na vida de Davi? Porque no dia em que Deus virou para ele e falou assim, Davi, vai para a guerra. Vai enfrentar os seus inimigos de frente. Ele resolveu ficar no palácio. Ele resolveu ficar no palácio. E você sabe o que aconteceu quando ele ficou no palácio? Ele foi observar a mulher de Urias tomando banho. Ali a mente dele já entrou em contato com o corpo dela. Já era. Os próximos passos foi ele cobiçar a mulher que não era dele. Ele mandou Urias para a linha de frente da guerra, para ele morrer na guerra e ele ficar com a mulher dele. Isso aconteceu. E outras coisas. Então, toda a desgraça que se instalou sobre a vida de Davi, na casa dele, que foi uma confusão que, meu Deus, se decorreu disso. Ele não soube discernir qual era o tempo. Você acha que Deus não sabe qual é a sua fraqueza? Ele sabe. Você acha que Deus não sabe qual é a minha fraqueza? Deus sabe. A ordem específica de Davi era, vai para a guerra. Davi, agora é tempo de você ir para a guerra. Ao invés de ir para a guerra, ele ficou em casa. Você tem certeza, você sabe me afirmar ao certo agora, se você está fazendo exatamente o que é para você ser feito no tempo de hoje para você? Porque existem pessoas que o tempo é avançar. Para outras, o tempo é se recolher. Para mim, hoje, o tempo é estar com vocês nesse devocional. Se eu não estivesse aqui, eu não estaria cumprindo a vontade de Deus. Entende? A gente precisa aprender a discernir os tempos. Porque se a gente souber discernir os tempos, agora eu vou fazer tal coisa. E é isso que Deus tem para mim. A gente já vai se livrar de muita coisa do inimigo. Não sei se você sabe, não sei se você percebeu, desde que a gente nasce, nós estamos em guerra. Na verdade, desde que a gente é fecundado. A guerra para que a gente nasça, a guerra para que a gente cresça, a guerra para que a gente permaneça é gigantesca. O inimigo o tempo todo ele vai zombar de você, ele vai tentar te levar para o abismo, ele vai querer afogar a sua alma no mar de enxofre, que é onde ele habita. Então perceba, se agora você não estiver fazendo exatamente o que tem que ser feito no tempo, pode ser que as consequências sejam terríveis. Existem pessoas que precisam, nesse tempo de agora, estar passando por tribulações. E ela quer fugir da tribulação. E existem outras agora
que tem que fugir da tribulação. E ela está ali tentando enfrentar a tribulação de frente. Poliana, meu Deus, como eu vou saber qual é o meu tempo? Só o Espírito de Deus vai te dar essa resposta. Eu posso ter a palavra mais sábia, mais eloquente, e que talvez se eu não tiver, na verdade, se eu não tiver o Espírito de Deus, eu não vou saber discernir o seu tempo. Qual é o seu tempo? O que Deus tem para a sua vida hoje? Deus o sabe. Só Ele vai poder discernir esse tempo. Aqui nesse texto, Paulo fala, eu vou dar recomendações para vocês, para que vocês sempre se analisem, sempre se vejam, sempre se observem. Eu quero que vocês se observem, eu quero que vocês se analisem, para que quando eu encontrar com vocês, eu venha com palavras de amor, afetuosas. Eu não preciso ser tão rigoroso quanto eu estou sendo agora. Entendam qual é o tempo de vocês. Entendam que agora é a hora de dar ordem na casa. Entendam que agora é a ordem de cuidar do evangelho. É cuidar do seu comportamento perante Deus. É cuidar de como você cuida das coisas do Senhor. Essa era a ordem e a instrução final para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto passava um tempo em que eles queriam viver outro tempo. E Paulo falava, cuide dessas coisas que eu disse nas cartas. Essa carta ela não é em vão. Vocês precisam cuidar disso, disso, disso. Eu elenquei tudo que vocês precisam cuidar. Tudo que vocês precisam observar. Para que quando eu esteja com vocês, vocês já estejam alinhados nessas coisas. E o Espírito de Deus possa nos trazer uma outra revelação. E ele começa o texto falando, nas advertências finais, as pessoas estavam com dúvidas se Deus falava ou não. E ele disse, Deus fala. E Deus está falando com vocês de uma forma íntima e poderosa. Eu vou ler aqui. Agora, estando ausente, escreva o que antes pecaram e aos que demais, quando voltar, não os pouparei. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco para tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, ele foi crucificado na fraqueza, mas ele vive pelo poder de Deus. Cristo não é fraco para falar com a gente. Cristo, ele não é simples para falar com a gente. Deus fala conosco de uma forma poderosa. Inclusive, hoje de manhã, ele tem dito a nós, ei, observe o teu tempo. Você tem certeza que você está fazendo exatamente o que tem que ser feito para o seu tempo? Essa é uma certeza que você tem? Você está fazendo o que é correto? Agora é tempo de quê? Agora é tempo de qual tipo de preparação? Agora é qual tipo de circunstâncias? Você sabe? Pois eu e você deveríamos saber. Porque se eu e você não soubermos quais são os tempos da nossa vida, o que o Senhor tem pra gente hoje, o que o Senhor tem pra gente agora, a gente vai viver à mercê do império das trevas. Nós não vamos ser cuidadas pelo Filho do amor. O que Deus mandou você fazer e você não está fazendo? Poliana, nem sei se Deus fala. Observe a sua vida. Olha qual é o seu contexto. O que você pode fazer dentro de você? Primeiro ponto, a primeira coisa, coloca tua casa em ordem. Onde tem bagunça, onde tem sujeira, onde tem roupa suja, roupa mal guardada, onde tem confusão, onde tem cama não arrumada, sofá bagunçado, gente comendo no sofá, gente comendo no celular, gente comendo na televisão, panela imunda há dias na mesa, na pia, resto de comida para jogar fora, gaveta mal arrumada. Ali o inimigo está te distraindo. A mente humana não consegue ter ordem na bagunça. Deus não vai conversar conosco em meio à confusão.
Aí você tá aí deitada na sua cama, talvez, sentada no seu sofá, e o resto da casa tá toda virada. O que você acha disso? Como que Deus vai falar com você no meio do caos? Ele fala, mas audivelmente. Então, a partir de agora, a primeira coisa que você precisa fazer é se realinhe. Alinhe a bagunça da sua casa. Primeiro ponto, arrume a bagunça da sua casa. A tua vida não pode ser um entulho. Ah, eu vou guardar essa roupa porque daqui em 1925... Não, gente, chega. Tem tanta gente que precisa da roupa que está no seu guarda-roupa que você já não usa há 5 anos. Você não faz ideia. Roupa é feita para usar. Se não está sendo usada em você, vai ter que ser usada em outro. Segunda coisa que a gente precisa para ouvir a voz de Deus. Cuidado com o que você come. Olha, Poliana, excesso de carboidrato simples, excesso de açúcar, tudo isso, excesso de álcool, vai bloquear a sua mente. Eu não preciso nem entrar em estudos neurológicos, estudos de cientistas, porque a gente sabe. Como uma prataiada de macarrão e depois disso, toma um sorvete com bastante calda, com chocolate e pudim. Faz isso. Come, mas come muito. E veja se você consegue pensar. Não vai conseguir. Vai lá no McDonald's, compra um sanduíche, mas do grande, né? Do pequeno, é do grande. Com batata frita, Coca-Cola e um milkshake de sobremesa. E aí você senta e fala, agora eu vou pensar. Você não vai pensar. O problema é que a gente faz esses comportamentos instintivamente. Acorda agora, faz uns 2 mistos quentinho, um copo de leite com Toddy e come. Vê se você vai conseguir raciocinar. Não vai. A tua mente, a minha mente, ela não foi preparada para raciocinar com excesso de carboidratos e de açúcares. Não foi. Outra coisa que a gente precisa entender. Cuidado com os teus pensamentos. Cuidado com o que você vê. Cuidado com as rodas que você se assenta. Conselhos. Quais são os conselhos que você tem tomado? Qual é a vida das pessoas que te cercam? Ah, não, esse aqui tá assim, mas ele é só meu amigo. Ah, esse aqui tá assado, mas também é só meu amigo. E aquele ali, de maluco. Mas é meu amigo, gente boa. Quando você tiver que se aconselhar com alguém, você está se aconselhando com quem? Com pessoas que desistiram? Ou com pessoas que vão até o fim? Com pessoas que querem te incentivar as coisas deste mundo? Ah, não tá fazendo mal para ninguém. Qual o problema? Nossa, nada a ver. Mas se você quer ouvir de fato a voz de Deus, se você levantou esse horário é para ouvir a voz de Deus. Nós temos pessoas aqui que querem ouvir a voz de Deus. Daqui a pouquinho nós teremos pessoas que vão pro YouTube para ouvir a voz de Deus, pessoas que vão assistir no Instagram mais tarde para ouvir a voz de Deus. Se é a voz de Deus que você quer ouvir, se eu levantei às 5, se eu tô aqui às 5h45, se você levantou às 5h45 e você tá aqui a voz de Deus, coloca a tua vida em ordem. Deus não vai falar com você ou você preocupado e distraído com as coisas deste mundo. Quantas coisas tem na sua despensa que poderia não estar lá? Ai, Deus não fala comigo, mas suas gavetas estão horríveis. Poliana, então quer dizer que se eu pôr a casa em ordem... se você pôr a casa em ordem, se você pôr sua alimentação em ordem, sabe? Você quer ouvir a voz de Deus? Passa agora e coloca a sua alimentação em ordem para ver se Deus não vai começar. Você vai começar a pensar em outras coisas, porque sua mente vai estar aberta para pensar. Cuidado com os valores que você tem colocado. Casa em ordem, corpo em ordem e conselhos em ordem.
São os 3 pilares para saber qual é o tempo de Deus para minha vida e para sua vida hoje. Vamos lá, casa em ordem, corpo em ordem e conselhos em ordem. Se agora você estiver precisando de um conselho mesmo, conselho de Deus, quem vai te aconselhar? Pessoas com valores do mundo ou pessoas com valores de Deus? Ah, mas eu não conheço ninguém de Deus. Ah, conhece. Todo mundo conhece. O problema é que a pessoa que é de Deus, talvez ela vai falar, ó, esse seu comportamento não tá tão bom. Isso que você tá fazendo não é tão adequado. Será que você vai querer ouvir? Então, depois que a gente se organizou e depois que a gente... Ah, tá, vamos lá. E quando a gente... Eu vou ler uma pergunta de uma seguidora e vou responder aqui pra gente poder conversar, que essa pergunta é muito boa. Eu leio, gente, porque quem assiste depois não consegue ler o que vocês perguntaram. O que vocês perguntaram é privilégio de quem tá aqui agora. Ou que vocês conversaram, que vocês estão interagindo comigo. Por isso que eu falo, vamos estar aqui ao vivo, que é mais fácil. E quando a gente não consegue cuidar de tudo, colocar tudo em ordem, mesmo se esforçando muito, o que acontece? Às vezes a nossa vida está tão tumultuada que a gente olha o caos e fala, eu não vou dar conta. Mas eu não pedi para você colocar sua casa em ordem hoje. Eu pedi para você arrumar uma gaveta. Será que você não consegue arrumar uma gaveta hoje? Uma única gaveta? Será que você não consegue hoje arrumar uma única gaveta, tirar tudo que não tem que ser, não deixar aquela gaveta bagunçada e lavar a sua louça? É lavar a louça. Só. Às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez, atropelar tudo de uma vez. Olha, hoje será que você não consegue controlar o que vai na sua boca? Porque às vezes a gente pensa assim, ordem. Controla o que vai na sua boca. Controla agora. Agora, ao invés de comer 3 mistos, 2 mistos, um pão quentinho na chapa com margarina, eu vou respirar fundo. Vou tomar um café preto. Vou esperar mais um pouquinho. Daqui meia hora, depois desse café preto puro, eu vou pegar um pedacinho de mandioca com ovo. Um pedacinho de mandioca com um frango. Vou comer isso de café da manhã. Meu Deus, café da manhã. É, gente, isso é comida. Eu vou pegar um ovo com queijinho, um ovo cozido, um queijinho branco e vou comer. Temperar bem gostoso o ovo. Um ovo com bacon, quero assim mais energia. Isso não vai atrapalhar a sua dieta. Gordura e proteína. Eu vou comer uma mamão com uma banana, uma chia em cima e um queijo. Enquanto eu penso, isso vai te alimentar. Porque aquela pessoa que está passando por uma dor, aquela pessoa que está passando por um momento que precisa entender qual é a fase, que precisa que Deus fale grandemente, poderosamente, a primeira coisa que ela precisa de fazer é liberar o corpo dela para entender, colocar a casa em ordem. Se tua vida está assim, comece a observar os 3 pilares que eu falei. Casa em ordem, corpo em ordem, conselhos em ordem. Então, assim, a alimentação é uma coisa que você consegue fazer todos os dias. Entende? Em vez de comer um presunto dentro do pão, sei lá, vou fazer uma tapioca, já que eu não sou tão fitness assim. Uma tapioquinha ali, eu vou colocar um ovo na tapioca e eu vou tomar com café. Vou tomar com uma água de coco. Não tô falando de dieta, tô falando de melhorar a qualidade. Tem potássio, água de coco. Não todos os dias, uma vez por semana pode. Então hoje eu vou colocar ali, vou colocar mais potássio para dentro de mim. Vou colocar um carboidrato líquido, que
que a água de coco tem bastante carboidrato, então você não vai sentir tanta fome. Então, ao invés de eu tomar um leite com Toddy, eu vou ou um suco com bastante açúcar, eu vou tomar uma água de coco, porque eu sei que a água de coco tem carboidrato, aproveita e come aquela melequinha que fica dentro, que aquilo é super interessante, bom, vai te sustentar. Eu não tô falando agora de dieta, tá? Precisa falar, não é tão fitness. É bom. Para quem tá acostumado a comer um alto índice calórico de carboidratos vazios, é extremamente importante começar assim. Se aumenta, né, o carboidrato com carboidratos bons, sabe? Coloca uma mandioquinha ali, uma mandioca, uma macaxeira em outros estados, nem sei como é que chama mandioca aí. Macaxeira, porque é vários tipos, né? A mandioca aí tem vários tipos dela. Aí uma é macaxeira, outra mandioca, assim, derretidinha, um pedaço só, não precisa ser muito. Porque tudo que você come muito, você não consegue pensar. A metade do que você comeria. Um ovinho cozido. Tem um frango aqui na minha geladeira, mas são 7 da manhã. Come o frango. É melhor tu comer o frango, conseguir pensar, sabe? Começa a trazer o seu dia para eu preciso pensar. Talvez você não consegue pensar pelo que você come. Você não consegue nem colocar a sua vida em ordem. Você não consegue nem se organizar. Ou todos os dias sobre a sua rotina de organização, arruma uma coisa. Hoje você arruma a sua cama. Então, todos os dias eu vou arrumar minha cama. Sua cama você tem que conseguir arrumar todo dia. Né? A disciplina é a chave para falar com Deus. A desobediência é aquilo que te afasta da disciplina. Sabe, não, vou deixar aqui meu quarto pelo menos visivelmente organizado. Ou eu vou dedicar essa semana para organizar meu quarto. Às vezes a gente quer ouvir Deus e a nossa vida mesmo tá uma bagunça. O que a gente come tá uma bagunça. Eu tô precisando de uma palavra. Uma palavra. Eu vou me aconselhar com quem? Com a pior pessoa que eu poderia. Com a pior. Uma pessoa que o conselho dela é contra o que está na palavra. E que ela vai fazer deboche do que está na palavra. É com ela que eu vou me aconselhar. Porque é isso que as pessoas fazem. Toma cuidado. Então, depois que você colocar tua casa em ordem, tua alimentação em ordem e os teus conselhos em ordem, começa a mergulhar nas escrituras. Inclusive, você pode fazer tudo isso junto. Mas, fisicamente, é casa, alimentação e conselhos em ordem. E aí você mergulha nas escrituras. Por onde eu começo? Pelo Novo Testamento. Começa pelo Novo Testamento e leia em conjunto o livro de Salmos. Inclusive, o livro de Salmos já está gravado aqui. Foi o primeiro livro que eu fiz o devocional. Lá embaixo tem Salmos 1, Salmos 2. Inclusive, são vídeos mais curtos, porque os salmos são menores. Né? Salmos 1, Salmos 2, Salmos 3, 4, até os 150. Nós fizemos todos os salmos. Todos os salmos. Quem está aqui desde o início sabe. Então, você vai mergulhar nas escrituras. Salmos é um livro que fala de orações. Tem gente que fala, não sei como orar, e nunca lê o livro de Salmos. Então, o Novo Testamento é interessante, é importante para você ler, para você saber quem é Jesus. O que Jesus fez por você e por mim. E depois a gente lê o livro de Salmos. A gente lê em conjunto, porque o Salmo é desse tamanho, você vai ler em 1 minuto. Hoje eu vou ler Salmo 1, 2 minutos para ler o Salmo 1. Então hoje eu vou ler Mateus 1 e Salmo 1. Amanhã eu vou ler Mateus 2 e Salmo 2. E assim eu vou seguindo. Então a primeira coisa que eu precisei, casa em ordem, alimentação em ordem, conselhos em ordem. A minha mente precisa agora estar voltada para as coisas do Senhor, não precisa? Então eu vou ler as escrituras. E eu preciso aprender a orar. Então eu vou dar uma lidinha no livro de Salmos. Não precisa de uma oração eloquente, bonita, um jeito maravilhoso de falar. Você precisa falar diante do seu coração. Senhor, te entrego este dia, te entrego as minhas demandas.
Tu sabes. Sabe o meu desafio A, B, C e D? Te consagro eles, sem nem por onde começar. Que o teu espírito se apodere de mim e me dê a revelação que eu preciso para seguir. E pronto. Para se ter uma palavra de Deus, você precisa estar com a tua vida em ordem. Você deixar a tua vida passar no caos e você só ver a tua vida no caos, não vai funcionar de nada. A conexão com o reino de Deus, ela vem da calmaria. Você saber qual é o seu tempo e discernir qual é a vontade de Deus para o agora. Qual é a vontade de Deus para você agora, sabe? Existem mulheres que a vontade de Deus para ela agora é jaquete. Existem vontades de Deus que o tempo dele agora é vai. Você já buscou em Deus como se comportar com o seu marido? Você já buscou em Deus como se comportar no teu leito com o teu marido? Ou você buscou conselho com a tua amiguinha do trabalho? Ou você buscou conselho com aquela pessoa do Instagram que só fala de coisas que não tem a ver com seus princípios e valores? Você trouxe o que para dentro da sua casa? Ah, vou inovar. Para quê? O Espírito de Deus diz que agora é hora de inovar. O Espírito Santo de Deus, onde você se consulta para você ir para o teu leito conjugal? Ah, eu quero fazer coisas diferentes. Você não acredita que foi Deus que criou a coabitação entre o homem e a mulher? Você não acredita que foi o Senhor quem criou? Vocês acham que foi o diabo? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem criou a atividade do casal? Foi Deus ou foi o diabo? Eu tô na dúvida. Porque se foi Deus, por que eu não pergunto para Deus qual é o tempo? Sabe por que tá morno? Sabe por que tá fraco? Sabe por que tá caído? Sabe por que tá ruim? Deus, isso mesmo. Foi Deus ou foi o diabo? Se foi Deus, se vocês estão me perguntando se foi Deus, estão me falando, como vocês não perguntam para Deus o que é inovar aqui? Amém. Outra coisa, a gente tem na nossa mente como se fosse uma coisa, sabe assim, meu Deus, Deus ele entrega tantas coisas de presente. E vocês acreditam que Deus escreveu um livro na Bíblia? Não, ele permitiu que Salomão escrevesse um livro na Bíblia para explicar como é o leito conjugal de um casal. Deixa eu fazer uma pergunta e vocês vão me responder. Quem aqui já leu o livro de Cantares? Cantares. Escreve eu ou não, para eu saber. Você já leu e entendeu o livro de Cantares? Leu e entendeu. Eu. Pronto. Tem mais, vamos lá. Então, ali naquele livro, ele explica exatamente como começa o comportamento de uma mulher e de um homem na atividade do casal em relação ao teu leito conjugal sem mácula. Aí a gente tem muita gente, sim, não, sim, não, sim, não. Agora a minha pergunta é a segunda pergunta. Você que leu, eu tô vendo quem respondeu que leu, aí me responda assim, você que leu, você entendeu? É isso mesmo. Era isso que eu queria a resposta, do jeito que a Amanda escreveu. Eu sim, mas preciso interpretar direitinho. Eu não vou poder dar esse livro, gente. O Espírito Santo disse não. E ele disse que existem segredos ali que ele só vai me revelar depois do casar. E as coisas que ele me ensinou, que são coisas que eu falo para alguns outros momentos, que não é aqui, ele falou, é o que você tem que saber.
Só vou te dar a revelação depois. Então, vamos orar pela irmã. Vamos orar pela irmã, né? Que existem tantos segredos ali que ele me revelou que eu poderia falar e não dá. Porque ele disse, não fala. E existem outros que ele ainda vai me revelar, mas eu sei que não é o tempo. Entenderam? Esse não é o tempo. Diz pra mim, sabe? Era isso que eu preciso saber. Você que já leu, assim como a Amanda tá respondendo assim, eu sim, mas precisa interpretar direitinho. Você entendeu o que tá escrito? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, Cris. Preciso entender. Você sabe qual o problema? Conselhos. Pá! Vocês entenderam agora? Casa em ordem, corpo em ordem, conselhos. Quais são os conselhos que você tem pegando? Já estamos em oração. Mulher, cadê essa oração, gente? Eita, pode ser uma esposa virtuosa, amém! Cadê a oração, gente? Vocês entendem que, assim, casa em ordem, alimentação em ordem, corpo em ordem. Eu não tô mandando você ser o muso nem a musa fitness, porque nem eu sou. Mas eu tô falando pra vocês que pra gente entender o que é de Deus pra nossa vida, até os conselhos precisam estar em ordem. Eu dei esse exemplo pra vocês entenderem como funciona o reino de Deus. Eu vou dar mais um exemplo e a gente vai encerrar. Quando você tem um problema no seu trabalho, como você age e reage? Ah, não, eu sei mais do que aquela pessoa, assim, eu vou pegar o lugar daquela pessoa, ou eu vou brilhar mais na frente daquela pessoa, ou eu vou fazer a minha força valer. Qual é o conselho que Deus tem para a tua vida profissional? Qual é o comportamento que o Senhor teria no lugar que você tem? Não, mas é porque eu aprendi que aqui é assim. Não, será que é assim? Será que no seu ambiente de trabalho tem que ser assim mesmo? Será que tá certo isso que você tá fazendo? Será que tá certo isso que você tá falando? Será que tá certo você agir dessa forma? Será que você tá passando tanto problema na tua vida profissional por isso? Eu vou só fazer a separação de homem e mulher na vida profissional e aí a gente encerra, tá? Um homem, obrigatoriamente, ele precisa prover, proteger e promover a vida dentro de casa. Uma mulher, ela só trabalha para espalhar o evangelho. Você tem falado do evangelho no seu trabalho? Então, ó, já tá tudo errado. As pessoas sabem que você é uma mulher de Deus. Quando as pessoas vão se aconselhar no seu trabalho, elas se aconselham com você. O teu comportamento profissional é o comportamento profissional que o Senhor espera de você? Quando as pessoas pensam em alguém que não pisaria na cabeça delas, elas pensariam em você? Porque você é quem você é. Uma mulher tem um papel, não se equipare a homem. Isso é pecado. Uma mulher só trabalha para espalhar as boas novas. Juliana, eu sustento a minha casa. Tá errado, assim, não deveria ser. Mas se você tem que sustentar a sua casa, minha pergunta é: e as boas novas? Aonde estão? E a roda de conselhos? Quem toma conselho com você? Eu gosto quando eu estou em ambiente de trabalho, as pessoas, não, a Poliana não vai fazer isso. Não, não vou. Ah, não, a Poliana não vai participar dessa conversa. Não vou. A gente vai sair, Poliana, pra night e tal, mas a gente vai um pouquinho mais cedo, porque a gente sabe que você dorme cedo. Gente, eu adoro isso. Eu amo. Quantas vezes eles já fizeram happy hour e foram muito mais cedo, porque eles sabiam que eu ia embora. Porque eles sabiam. Eles sabiam. Quantas vezes eles escolheram outros lugares, porque eles sabiam que eu não ia pro lugar que eles iam. Quantas vezes, quantas, não, aquele lugar a Poliana não vai. Quando você está presente, você movimenta todo um lugar. Porque quando eu estou presente em um lugar, desde sempre, quem convive comigo desde sempre assim. Ai, a gente não pode ir pra tal lugar, que saco, porque a Poliana vai e a gente quer que a Poliana vá. A Poliana não vai treinar com essa música. A Poliana não vai treinar com essa música.
Quando eu chego na aula de jump, ela tá falando isso, porque quando eu chego na aula de jump, eu falo, professora, dá uma melhorada no nível dessa música. Essa música tá muito prostituta. Na frente de todo mundo. Eu falo outras coisas que eu não vou falar aqui, que tá muito gospel. E você fica com essas músicas de não sei o quê, de não sei o quê, no meio da aula, todo mundo me olha assim. Professora, você não tem vergonha de escutar esse tipo de coisa, relação sexual no meio da aula de jump? Eu virei pra professora de cangu, que eu fazia cangu, vocês lembram, né? E eu falei, chega uma hora, eu falei assim, professora, a gente quer pular cangu e não ter relação sexual no meio da aula. Todo mundo me olhou assim, tipo, é a Nárnia. Não, professora, olha o nível, olha o teu nível. Eu não tô aguentando, eu vou ter que sair dessa aula. Não, não é que eu tô errada, né? Eu sei que eu tô aqui, que tem músicas seculares, tá ok. Eu tô aqui, eu tô no mundo. Mas você não pode escolher uma música que não fica o tempo inteiro incitando relações iníquas. Você não tem vergonha, não? Tipo assim, bem alto, porque o meu tom de voz é bem alto. E eu sou muito expressiva. Todo mundo me olhou. Gente, ela é uma ridícula. E eu falei, vocês podem estar me achando ridícula, mas eu não tô querendo praticar sexo aqui nessa aula. Que é o que vocês estão mandando eu fazer. Que isso, Poliana? Não, vamos melhorar o nível? Ninguém vai melhorar o nível? E aí eu tenho um combinado, né? Agora eu não faço mais cangu, que saiu lá e tal. Mas eu faço o jump, eu tenho um combinado. Professor, ó, eu vou fazer a aula de tal hora a tal hora. Então você coloca essas músicas aí na hora que eu não estiver aqui, porque é muito feio. Eu acho que o povo deve me achar louca. Aí a batida, péssimo. Ah, é a melodia, péssimo. Melodia é fraco. Melodia não, batida é fraco. A batida é algo fraco. O que manda é a melodia. O que manda é a letra. O que manda é o que... Ah, eu nem escuto a letra. Uma menina virou pra mim na última aula e falou assim, olha, mas eu nem escuto a letra. Eu falei, péssimo. Tá errado. Olha o que você tá ouvindo. Olha o que tá entrando dentro do seu subconsciente. É péssimo. Bota outras coisas. Bota essas coisas. Bota, muda, 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 muda. Muda, porque isso tá muito feio. Olha, tem uns idosos passando bem ali, vai escutar essas coisas. Gente, vocês não têm vergonha, não. Cadê o pudor de vocês? Não. Música secular é uma coisa, baixaria é outra. Eu ficar falando, imagina chegar uma pessoa ficar falando, gente, deixa eu contar aqui da minha noite de amor. Imagina um casal casado. Gente, bom dia, peraí, vamos todo mundo aqui, eu vou contar o que aconteceu com detalhes. Faz sentido? Você que é casada, você chega nas aulas, nos ambientes, e fala, todo mundo vem cá, galera, vem aqui, eu vou contar detalhes. E a mão foi ali, o toque foi ali, ok, papapá, e subiu e desceu, foi pra cima, pra baixo, pra frente. Você não faz isso. Por que você quer ouvir isso? E ainda falado com palavras baixas, tô fora. Misericórdia, a gente tem que aprender quando a Poliana tá na sala, a música tem que mudar. Quando você tá na sala, a música tem que mudar. As pessoas têm que pisar em ovos, porque a roda de conselhos de onde você tá, que é o nosso terceiro pilar, precisa ser diferente. A gente quer ouvir de Deus, mas a gente não se comporta como se a gente quisesse ouvir de Deus. Existem pessoas tão perdidas, tão desconectadas da presença de Deus, mas na hora de se posicionar como um homem e como uma mulher, elas se assentam na roda dos escarnecedores e falam, tá tudo bem, sendo que não tá. Como você vai ouvir de Deus se você tá colocando para dentro de você? Sabe o que a palavra de Deus diz? A gente encerra aqui. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês acham que se vocês estiverem em um lugar onde os assuntos, as músicas, os jeitos, as vestimentas, elas não forem adequadas segundo o coração de Deus, vocês realmente acham que vocês vão ter uma conexão facilitada com o Espírito de Deus na hora que você quer uma resposta dele?
Eu tô falando de quando você quer ouvir Deus. Agora, se você não quer ouvir Deus, tá tudo bem. Continua. Eu falo, gente, eu não posso poluir minha mente. Não posso. Vocês mudam isso aí. Falei, não posso poluir minha mente. Faço de jeito. Faço pior, na verdade. Desliga isso aí. Eu não posso, você vai inflamar os meus neurônios, eles vão ficar inflamados. Ai, desliga. A música tem que mudar quando você chegar por perto. O assunto tem que ser trocado. Não, ela chegou. Vamos trocar o assunto. Troca mesmo. Não quero saber. Troca mesmo. O dia que o assunto mudar, porque você tá por perto. O dia que a música for substituída, porque você tá por perto. O dia que as pessoas trocarem de assunto, porque você tá por perto, não fique triste. Não queira saber e fique muito feliz. O comportamento das outras tem que ser. Ela chegou. Sabe quando tá todo mundo assim, olha, o chefe chegou. Você é o chefe no mundo espiritual. Você quem comanda espiritualmente o ambiente. O assunto tem que ser trocado. Porque se as pessoas falarem, se aconselharem e ficarem dizendo coisas deste mundo com você por perto, até o terceiro pilar impeditivo para que você escute Deus e você entenda qual é o teu tempo, vai estar esgotado. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa verdade que o Senhor trouxe pra gente. Eu te louvo, Senhor, porque hoje nós temos um caminho para ouvir a Tua voz. Às vezes nossa vida está tão bagunçada, a gente tem se apregoado tanto nas coisas deste mundo, a gente tem se esquecido quem é Deus. A gente tem se esquecido que tudo vem de Ti, que tudo é para Ti, que tudo é por Ti. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por tanta iniquidade. Não é que a gente vai ser os chatos do lugar, mas é que nós vamos determinar os tempos, as falas. Que as pessoas tenham temor para falar coisas iníquas na nossa frente, porque a presença de Deus perto de nós é algo pungente, latente. Senhor, que as músicas sejam trocadas, que as conversas sejam substituídas, que os lugares sejam combinados para que nós possamos ir e que nós possamos ser a referência de onde nós estejamos. Espírito Santo, nos ensine mais de Ti. Nós queremos sim ouvir a Tua voz. Nós vamos botar a nossa casa em ordem, a nossa alimentação em ordem e a nossa vida em ordem, para que assim a gente escute mais de Ti, veja mais sobre Ti e entenda mais qual é a direção para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Existe uma parte que é de Deus, mas existe uma outra grande parte que é sua. Colocar a tua casa em ordem, cuidar da tua alimentação e cuidar dos teus conselhos. Só você pode fazer. Não é Deus, é você. Se ausentar de um lugar porque aquele assunto não é para você ouvir, só você pode fazer. Não ir para um determinado lugar porque ali, com certeza, Jesus não iria, só você pode fazer. Não comer o bolo de chocolate da tarde, só você pode fazer. Cuidar das tuas gavetas, não vai vir um anjo para cuidar. Só você pode cuidar. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã, 5h45, a gente vai estar aqui. Eu, você e ele.